Depois de uma viagem de 44 dias, a armada de Pedro Álvares Cabral, que zarpara de Lisboa com 13 navios e 1.500 homens, avista terra. 22 de abril de 1500. Uma terra que nunca havia sido vista por quem narra o seu avistamento. Primeiramente, um grande monte muito alto e redondo. Outras serras mais baixas ao sul dele e ainda uma terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal e à terra, Terra da Vera Cruz. O autor destas linhas, Pero Vaz de Caminha, viajava na nau de Pedro Álvares Cabral e escrevia ao rei Dom Manuel I. A sua talentosa narrativa de uma das primeiras experiências de europeus em terras americanas é hoje um clássico universal. O achamento do Brasil pelos portugueses mudou a história deste imenso território que veio a ser o maior país da América do Sul. Mudou a história de Portugal e mudou a história do mundo. Vai querer saber mais? Venha conosco nesta visita guiada. Sheila Uff. A Sheila é autora de muitas edições comentadas de textos produzidos no século XVI. Estamos a falar de 1500. A sua última edição comentada é da Carta de Pero Vaz de Caminha, que aqui no Brasil é mais conhecida como Carta de Achamento do Brasil. Muita gente ouviu falar da Carta do Pero Vaz de Caminha, mas sabemos que a esmagadora maioria das pessoas não a leu. Apresente-nos a carta. Sim, a carta foi escrita no Brasil. Foi a primeira carta escrita no Brasil. Ela foi escrita pelo Pero Vaz de Caminha, da frota de Pedro Álvares Cabral. Essa viagem, na verdade, era uma viagem planejada para a Índia. Era a segunda viagem à Índia após a viagem de Vasco da Gama. E essa frota parou no Brasil durante 9 dias. E a carta do Caminha, como nós dizemos aqui no Brasil, relata os encontros entre os portugueses e os povos indígenas durante esses 9 dias. Ou seja, Portanto, foi uma espécie de escala num território de que já se tinha notícia. É importante sublinhar isto, mas é a primeira vez que é registado por escrito alguém europeu pisar esta terra. É isto. exatamente. Então foi a primeira, digamos, chegada oficial dos portugueses no território que iria se transformar no Brasil. A armada de Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal a 9 de março de 1500. Eram 13
embarcações, entre naus, caravelas e a naveta dos mantimentos. 1.500 homens chegaram ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Já tinham perdido uma embarcação no caminho e nem todos desembarcaram. A gente tem que pensar isso, nem todos desembarcaram. E havia homens de várias nacionalidades, de muitos ofícios diferentes a bordo daquela armada, que falavam diferentes línguas. E foram essas pessoas, então, que chegaram em 22 de abril de 1500, no atual estado da Bahia. É claro que nós sabemos hoje em dia que houve outras viagens, né? Outras viagens foram feitas anteriormente e a coroa portuguesa e os navegadores sabiam que existia terras para este lado. Então foi proposital essa, digamos, um pequeno desvio de rota, a chegada aqui, a tomada de posse da terra, digamos assim, pelos portugueses, que era o que os portugueses faziam no seu processo de expansão marítima e comercial e religiosa, né? Então eles chegam aqui, mas outras cartas foram escritas, não só a carta do Caminha. Outras cartas foram escritas, mas quase todas se perderam. Então, a carta do Caminha e uma outra carta do mestre João, como nós conhecemos... Ia na mesma frota, na mesma armada? Sim, na mesma armada. São as duas únicas cartas sobreviventes. Os portugueses ficaram algum tempo parados na foz do rio do Frade ou do rio Caí. Há uma polêmica sobre qual teria sido o rio. Os portugueses têm a primeira interação com os indígenas, mas ali não era um lugar abrigado para se fundear os navios. Então a frota armada partiu para norte e chegou onde hoje é conhecida como a Baía de Cabralha. E ali, sim, no rio Mutari, na foz do rio Mutari, eles fizeram aguada, ou seja, se abasteceram de água, se abasteceram de comida, e foi nesse lugar em que eles ficaram mais tempo e houve muitas interações e muitas trocas entre os portugueses e os povos indígenas que habitavam aquela região. A carta do Caminha, ela é extremamente eficaz, ela é uma carta extremamente visual em relatar com uma precisão quase cinematográfica. Nós podemos, inclusive, quase que enxergar esses encontros, os corpos humanos. Na quinta-feira pela manhã fizemos vela e seguimos direto para a terra, com os navios pequenos indo adiante, até chegarem a meia légua de distância da terra, onde todos lançámos âncoras diante da boca de um rio. Dali avistámos homens que andavam pela praia, cerca de 7 ou 8. O capitão mandou a terra em um batel, Nicolau Coelho. E assim que ele começou a ir para lá, os homens acorreram à praia, chegando de 2 em 2, de 3 em 3, de maneira que quando o batel alcançou a boca do rio, já estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas flechas. Vinham todos rijos para o batel, mas Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos, e eles os pousaram. A carta foi escrita para o rei Dom Manuel de Portugal. E é interessante observar que o Pero Vaz de Caminha estava na nau capitânia, ou seja, na nau do comandante-mor, que era o Pedro Álvares Cabral. Então, todas essas figuras, todas essas personagens que se encontravam na nau capitânia, que é a nau principal da frota, eram figuras ligadas à casa real, figuras ligadas ao rei. Cabral, por exemplo, né, era um nobre de Belmonte, de uma família muito importante, de uma nobreza antiga, e também foi criado na casa do rei, assim como o Caminha. Então, todos eles, né, a carta mostra uma certa familiaridade do Caminha com o rei. E essa familiaridade é pouco comum. Então, nós observamos que existia, assim, uma certa intimidade pelas coisas que ele descreve na carta, que são bastante incomuns.
Andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem bonitas, com os cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que apesar de as olharmos muito bem, não tínhamos nenhuma vergonha. Uma daquelas moças estava toda pintada de cima a baixo daquela mesma tintura, e ela era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha que ela não tinha, tão graciosa, que muitas mulheres da vossa terra, vendo tais feições, sentiriam vergonha por não terem a sua como a dela. Pero Vaz de Caminha foi um membro da burguesia letrada da cidade do Porto, no norte de Portugal, e tinha herdado de seu pai o cargo de mestre da balança. E embarcou nessa frota também para ocupar um cargo bastante importante na nova feitoria, como escrivão da primeira feitoria portuguesa na Índia. Era uma pessoa versada em retórica, era um profissional da escrita. Ele já tinha escrito, redigido, inclusive, capítulos para as cortes. Ou seja, ele era um homem extremamente preparado e um grande escritor. Ele ia na frota do Cabral, uma frota que se dirigia à Índia, como eu disse, para fundar o primeiro entreposto, instalar pela primeira vez o primeiro entreposto, a primeira feitoria comercial em Calicut, na Índia, da qual se esperava que realmente... Negócios exatamente. Extraordinários. Grandes negócios, porque seria a primeira entrada, né, dos portugueses efetiva na Índia, criando realmente raízes ali dentro. Infelizmente, quando Pero Vaz de Caminha chegou na Índia, após passar 9 dias no Brasil, escrever essa carta esplendorosa, ele morreu. Ele morreu na Índia quando essa feitoria foi atacada pelos comerciantes muçulmanos que ali comerciavam. Então ele escreveu essa obra-prima e logo em seguida morreu na Índia, não tendo voltado para Portugal. Mas a carta dele foi enviada diretamente do Brasil para Lisboa. A carta e vários outros objetos recolhidos na terra que viria a ser o Brasil e outras cartas, elas foram enviadas na chamada Naveta dos Mantimentos, que era uma embarcação muito menor, né, muito mais ágil, e essa embarcação conseguiu, né, chegar sozinha de volta a Lisboa, levando a carta para o rei. A carta relata 9 dias. Já referiu o caráter cinematográfico da narrativa de Pero Vaz de Caminha. No que é que ele se concentra exatamente? Pero Vaz de Caminha diz logo no início da carta que outras pessoas daquela frota estavam escrevendo ao rei, contando outros temas, outros assuntos, como, por exemplo, os assuntos relativos à navegação, e que ele, porque outros já iam tratar de outras matérias, ia se deter em outra questão. Ele se detém no maravilhamento de descrever os povos indígenas que eles encontraram. Então, as descrições são extremamente precisas dos povos indígenas. Ele descreve principalmente os povos indígenas, ele não descreve a natureza, ainda não há descrição de natureza, nem de pássaros, nem de plantas, né? São coisas muito breves, não é? Muito, muito breves. Atravessaram alguns papagaios por essas árvores, alguns verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece haverá muitos nesta terra, mas eu não veria mais que 9 ou 10. Não vimos então outras aves, somente algumas pombas seixas, e pareceram bem maiores que as de Portugal. Alguns disseram ter visto rolas, mas eu não as vi. Porém,
Como os arvoredos são muitos e grandes e de infindas maneiras, não duvido que por esse sertão haja muitas aves. A carta do Pero Vaz de Caminha é um híbrido entre uma carta e um diário de viagem. Podemos acompanhar, por exemplo, observar como ele diz, num dos dias, esses povos não têm casas, não têm aldeias. E algum tempo depois da narrativa ele diz, não, os nossos entraram terra dentro, visitaram as povoações, conheceram o modo de vida, quer dizer, por isso nós percebemos que é um diário. Em um certo dia eles ainda não conheciam as casas e as aldeias e depois ele diz que sim. E há um aspecto que é talvez para mim um dos mais extraordinários desta carta, que é uma narrativa também crescente do espanto mútuo. Os indígenas naturalmente surpreendidos com os ocidentais, os europeus, que é a primeira vez que estão a ver europeus, mas os portugueses também fascinados com este povo que para eles era completamente novo. Os portugueses tinham décadas de contatos com povos africanos, né? Diversos povos africanos diferentes, né? A viagem de Vasco da Gama já tinha sido feita pouco antes da viagem do Cabral. Um ano antes. Exatamente, era uma viagem subsequente. Então, havia também contatos com os povos orientais da Índia, né? Então, os portugueses já tinham essa experiência. Mas o Pero Vaz de Caminha e o Pedro Álvares Cabral nunca tinham navegado. O Pedro Álvares Cabral não era um navegador. Sim. Não era um navegador. Nunca realmente, ele não tinha experiência em navegação. Ele era um homem de negócios, digamos assim, né? Era um outro nível, não no nível da navegação. Então, eles não tinham tido nunca contato com esses outros povos. Então, talvez o maravilhamento do Caminha por não ter uma experiência náutica, seja inclusive maior, né, do que o de outros escritores, por exemplo, descrevendo povos da África depois de décadas de contato. Então, e eram realmente povos desconhecidos. Os indígenas eram desconhecidos para os portugueses. É claro que nós sabemos... Eram povos mutuamente desconhecidos. O espanto era mútuo. E nós podemos imaginar o espanto dos povos tupi vendo uma magnífica frota, que era o que se tinha de mais moderno em termos de náutica, de engenharia náutica. E essa imensa frota que de repente aparece, né, um povo completamente desconhecido dos povos tupis, sim. E para os portugueses, talvez alguns daqueles portugueses já tivessem alguma noção do que iam encontrar ali. Na frota do Pedro Álvares Cabral havia vários veteranos da viagem do Vasco da Gama. E alguns desses veteranos talvez tivessem feito outras viagens secretas, não divulgadas. Talvez houvesse algum tipo de conhecimento de que aqueles povos eram diferentes. E talvez isso explique também o Caminha ter se concentrado tanto na descrição desses povos. A feição deles é serem pardos, à maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, e não procuram cobrir nada, sem fazer caso de mostrar suas vergonhas. E a respeito disso estão em tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Ambos os jovens traziam os beiços de baixo furados, e cada um deles varado por um osso branco de meio palmo de comprimento, da grossura de um fuso de algodão e agudo na ponta como um furador. Colocam-nos pela parte de dentro do beiço, e entre o beiço e os dentes têm a forma de uma torre de xadrez, e de tal maneira ficam ali bem encaixados, que não lhes causa dor, nem lhes estorva a fala, nem comer ou beber. Os seus cabelos são corredios, de bom comprimento, e andavam tosquiados de tosquia alta,
mais que de sobrepente, e rapados até por cima das orelhas. Um deles trazia por baixo da solapa, de um lado ao outro da cabeça e para trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o totiço e as orelhas. Essas cartas eram lidas em voz alta. Então, era como se aquilo realmente aparecesse diante dos espectadores, dos ouvintes. E é interessante observar também que muitos dos objetos que ele descreve, desses artefatos indígenas, foram enviados ao rei. Com a carta. Com a carta. Então, a carta é uma coisa que acontecia naquela época, era uma carta, a gente pode até pensar que ela é uma carta que acompanha presentes enviados ao rei. Cada um desses presentes, o manto tupi, o manto de plumas tupi, os cocares de plumas, os colares indígenas, cada um desses objetos enviados ao rei é descrito e também é descrita o momento da viagem, o episódio curioso que cerca a obtenção de cada um desses objetos. É uma verdadeira coleção etnográfica, é uma verdadeira coleção de arte tupi que nós temos descrita, a arte tupi, dos tupis antigos do século XVI. Todos andam raspados até acima das orelhas, assim como as sobrancelhas e pestanas. E todos trazem as testas de fonte a fonte, pintadas com a tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Este homem andava muito pintado de tintura vermelha pelos peitos, pelas espáduas e pelos quadris, coxas e pernas até abaixo, e na barriga e no estômago tinha vazios que eram da sua própria cor. E a tintura era tão vermelha que a água não a comia nem desfazia. Ao contrário, quando saía da água, ele parecia ainda mais vermelho. Na carta do Pero Vaz de Caminha, nós temos também um registro, o primeiro registro de um discurso de um chefe indígena. Que os chefes indígenas são conhecidos até hoje pela sua extrema eficácia em discursos, né? Oratória. A oratória, né? Eles são conhecidos por uma oratória exuberante, né? A oratória é algo marcante na cultura indígena até hoje, né? Eles não têm escrita, mas têm uma oratória poderosa, né? E a cultura vai sendo passada através da palavra oral, da palavra dita. Pero Vaz de Caminha descreve, nós temos ali uma cena em que nós vemos um ancião com um distintivo da sua importância hierárquica naquela sociedade, e ele vem fazer um discurso de boas-vindas para o comandante, para o Cabral, que infelizmente não é ouvido porque ninguém fala, ninguém conhece o tupi, né? Quer dizer, é ouvido, mas não é entendido. Não conheciam os idiomas uns dos outros. Não é? Realmente era tudo muito novo, para os portugueses, e o espanto realmente foi dos dois lados. Não só o espanto, mas também os equívocos, né? Porque há o espanto, há o maravilhamento, há essa descrição, se percebe o espanto e o maravilhamento dos indígenas também, que vêm dar as boas-vindas, né? Ajudam a fazer a guarda, ajudam numa série de coisas. A né? generosidade dos indígenas com estes estranhos. Esses chegados, com essas naus espetaculares, essas pessoas nunca vistas, barbadas, vestidas, tudo aquilo, provavelmente foram entendidos como xamãs, como entidades, né? Dentro da cosmovisão, digamos assim, da visão de mundo, da mentalidade também religiosa, digamos assim, dos indígenas. Então, os portugueses foram acolhidos como se acolhe um visitante. Mas um visitante também extraordinário, vindo não é? de fora.
fora. E também uma estratégia política, nós não podemos esquecer de dizer, de alianças. Nessa generosidade havia, por parte dos povos indígenas, né, com certeza, essa intenção também de estabelecer alianças de amizade. Ao contrário dos ibéricos, dos portugueses e dos espanhóis no seu processo de expansão comercial e marítima, o principal objetivo era, sim, né, o comércio, a expansão religiosa, importantíssima também, a expansão da religião católica e a exploração do comércio, a abertura de novas rotas comerciais e de novas oportunidades de negócios. Então, os portugueses trocavam como uma troca comercial e para os indígenas aquilo tinha o valor de um presente dado para um amigo. Em troca de cascavéis e de outras coisas de pouco valor que levavam, resgataram papagaios vermelhos muito grandes e formosos, carapuças de penas verdes e um pano de penas de muitas cores, à maneira de um tecido, assaz formoso, sendo que Vossa Alteza verá todas estas coisas, porque o capitão as há de mandar. Traziam cabaços de água e tomavam alguns barris que nós levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Carregavam a lenha o quanto podiam, com muito boa vontade, e levavam-nos aos batéis. Andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Há uma frase muito curiosa do Pero Vaz de Caminha, em que ele diz: eles são muito mais nossos amigos do que nós amigos deles. Por quê? Né? Porque nesse ponto de vista mercantilista e mais comercial, para o Caminha, né, um homem ligado também aos negócios, que assumiu uma feitoria na Índia, né, assumiu um cargo numa feitoria na Índia, os indígenas eram ingênuos, eram fáceis de enganar. Então, em vários momentos, aparece esse conceito, são povos ingênuos. Parece-me gente de tal inocência que, se nós os entendêssemos, e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles não têm, nem conhecem nenhuma crença, segundo parece, porque certamente esta gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á rapidamente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois Nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos como a bons homens, se aqui nos trouxe, creio que não foi sem um motivo, pois tanto Vossa Alteza deseja acrescentar a santa fé católica que deve pensar na salvação dessa gente, e prazerá a Deus que com pouco trabalho assim seja. A amizade deles conosco era já tanta que quase nos estorvavam no que tínhamos de fazer. Pela grandeza, digamos assim, desse momento, pela peculiaridade, é um momento extremamente complexo. É um momento extremamente complexo. E o Pero Vaz de Caminha dá conta muito bem dessa complexidade ao descrever determinadas cenas com ironia, que também não é uma característica comum dos escritos portugueses no século XVI. Então, essa complexidade, né, essa complexidade de se encontrar um novo povo, de se mapear, digamos assim, esse novo povo, de entender quem são essas pessoas e de, do ponto de vista português, entender o que nós podemos fazer aqui. Há ouro aqui, quer dizer, uma das primeiras cenas em que há um equívoco, que é descrito pelo Caminha de forma magistral, é um momento em que um dos indígenas aponta para o colar do Pedro Álvares Cabral, que tinha se sentado de forma muito régia, digamos assim, na sua cadeira, estava todo vestido com colar de ouro, e o Caminha descreve, então, o indígena apontou para o colar e apontou para a terra, como dizendo que há ouro na terra. Ele diz isso, mas depois ele diz, ou era isso que nós queríamos entender.
Ou seja, ele descreve uma cena que seria uma coisa e, na verdade, ele diz não, e é outra. Então, é esse tipo de narrativa em que há uma fina ironia por parte do Pero Vaz de Caminha demonstra muito bem a complexidade desse primeiro encontro. Um deles viu umas contas brancas de rosário, acenou que lhes dessem e divertiu-se muito com elas. Enrolou-as ao pescoço, depois tirou-as e embrulhou-as no braço. E acenava para a terra, e depois para as contas, e em seguida para o colar do capitão, dando a entender que eles dariam ouro por aquilo. Isto nós entendíamos assim porque queríamos. Por outro lado, os indígenas resistiam a que algum português, e eles tentaram várias vezes, pernoitasse com eles. Os capitães queriam que eles fossem, alguns deles fossem dormir a terra para perceberem como é que os indígenas viviam, como é que eram os povoamentos dos indígenas, mais adiante nesses 9 dias, não é? Sim. E os indígenas nunca deixaram que os portugueses dormissem, o que significa que há aí uma reserva. Exatamente, eles sempre devolveram, né? Eles sempre devolveram, porque nas viagens marítimas europeias havia essa prática de se deixar jovens, no caso jovens degradados, né? Esses jovens iam morar com os povos indígenas, aprender aquela cultura e seriam tão preciosos para o trabalho que seria feito depois. Até para tradutores, posteriormente, noutras viagens europeias, eles traduzirem. Os chamados língua, eles chamavam de língua esses tradutores. Então, esses jovens iam aprender as línguas, né? Tupi, iam conhecer a terra e as culturas locais e facilitar essa troca comercial, essa exploração comercial em viagens posteriores dessa terra que tinha sido naquele momento, né, digamos assim, apossada pelos portugueses no seu movimento de expansão. Então, realmente... Mas os indígenas não foram nisso. Não, os indígenas não queriam, realmente esse é curioso, né? Eles sempre devolvem os degradados, esses jovens degradados que depois ficam lá, né? Eles conseguem, no final de tudo, deixar 2 degradados lá. Mas eles resistem durante estes 9 dias, sim, os eles indígenas... não querem que ninguém durma nas aldeias, né? Realmente eles têm uma reserva. Há também um outro episódio em que nós vemos um principal, como eles dizem, um indígena importante, que pede para os outros não se aproximarem dos portugueses. Há essa cena também, quer dizer, havia por parte de algumas daquelas, digamos, autoridades e mais velhos e líderes, um certo receio. Mas, de um modo geral, no final, havia 450, 500 indígenas na praia, colaborando com a guarda e com uma série de... E em festa? Andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem as mãos, e faziam-no bem. Atravessou então o rio Diogo Dias, que é homem gracioso e de prazer. Levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita, e meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras e salto real, de que eles se espantavam e riam, e folgavam muito. Houve, sim, essa aproximação musical e quase teatral que, no futuro, vai ser a estratégia adotada pelos jesuítas, por exemplo, no seu trabalho aqui de missionação aqui no Brasil. O teatro, a música, né, muito presentes. Ao longo do século XV, nos inícios do século XVI, para falar do início da expansão marítima europeia através dos ibéricos, muitos documentos foram produzidos tendo como destinatários os reis ibéricos, com as narrativas do que acontecia. O que é que tem de singular
a carta de Pero Vaz de Caminha comparativamente com documentos congêneres? A carta do Pero Vaz de Caminha, ela é a todos os títulos excepcional, porque o Caminha era um escritor magnífico. Então a carta tem, não só é um documento histórico, como também aqui no Brasil desde sempre foi visto como uma obra literária. A literatura da expansão é uma literatura ampla, rica, né? E dentro dessa literatura nós temos as cartas. As cartas fizeram muito sucesso em edições impressas. Impressas no século XVI. Edições impressas no século XVI. Então, as coletâneas de cartas eram best-sellers, entende? Eram livros muito apreciados e muito lidos. Mas isso aconteceu após a chegada dos portugueses no Brasil, após o Américo Vespúcio chegar ao Brasil, que foi na viagem seguinte, a viagem do Cabral. Nesse momento ainda é tudo muito inicial, né? Durante essa viagem do Cabral, por exemplo, o Colombo ainda estava voltando da sua terceira viagem à América. Então isso tinha acabado de acontecer. Então é muito inicial. Mas uma coisa que nós podemos dizer é que as cartas que foram publicadas, ou elas foram escritas realmente para serem publicadas, ou elas passaram por um trabalho editorial de forma a serem publicadas em livro impresso. A carta do Caminha não, é uma carta privada, é uma carta pessoal. Ela não é uma carta de negócios, ela não é uma carta de governação como outras. Ela é uma carta pessoal ao rei, com conteúdos que outras não continham e nem iam conter nunca, né? Era uma carta extremamente privada. E ela se caracteriza, então, por não ter sido escrita para publicação. Isso torna a carta muito diferente das outras que nós conhecemos, que nós lemos, até cartas que foram escritas logo depois do descobrimento do Brasil por pessoas de Florença ou de Veneza, emissários, né, de embaixadores, diplomatas. Comerciantes? Que eram cartas que foram publicadas já no século XVI. O Caminha nunca imaginou que a carta dele fosse ser lida por gerações e gerações de brasileiros. Nunca imaginou que... E portugueses? E portugueses. Nunca imaginou que ia ter essa divulgação que teve a partir do século XIX. Por que só a partir do século XIX? Sim, a carta ficou na Torre do Tombo, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Em Portugal? Em Portugal, né, em Lisboa, por quase 300 anos. Ela só veio a ser publicada no século XIX, num movimento político e cultural da independência do Brasil e do romantismo. Então foi um documento que foi repescado, de alguma maneira, de um espólio que estava esquecido no arquivo, nos arquivos históricos de Portugal. Sim. E uma cópia tinha sido feita e essa cópia veio ao Rio de Janeiro, foi enviada ao Rio de Janeiro. Nessa altura, no século XIX? No século XIX. E a partir dessa cópia feita em Portugal e enviada no Rio de Janeiro, que nós vamos ter aqui a primeira edição da carta na coreografia do Aires do Casal. E o que é muito curioso é que a carta é publicada numa nota de rodapé. Ela não integra o texto, né? Ainda não se percebia ou não se valorizou a excepcionalidade do conteúdo da carta, não é? E depois a carta teve uma primeira edição integral em Portugal e a partir daí foram muitas edições aqui no Brasil, no século XIX ainda, em vários estados brasileiros, em Pernambuco, na Bahia. E a carta, então, passou a ser uma espécie de símbolo da nacionalidade. E assim ela foi... Ou da fundação da nacionalidade do Brasil, sim, não é? Sim, dessa nova nacionalidade que se construiu no século XIX, a partir da independência do Brasil. Ela foi, digamos assim, instrumentalizada, como são vários documentos, né? É um clássico da humanidade. Exatamente, por esses diversos usos. Então, até hoje, né? Até hoje, no século XXI, a carta continua reverberando na cultura brasileira de uma maneira extremamente potente, digamos assim. Um dos exemplos que eu posso dar aqui é uma pintura a óleo, né, de 2014, extremamente recente, do pintor Luiz Zerbini.
é um pintor paulista radicado no Rio de Janeiro e que fez uma releitura do quadro A Primeira Missa, um quadro do século XIX. É evidente que em 1500 Pero Vaz de Caminha, mesmo com as segundas intenções que traziam de apanhar o máximo de matérias-primas que os europeus consideravam preciosas neste novo território, mesmo com essa agenda de cristianizar os indígenas, de os subjugar, sobre isso era claríssimo que ele estava consciente de que eram essas as intenções. Era esse o quadro mental dos europeus da época. Mas ele não podia supor a catástrofe sem nome que iria ocorrer com os povos indígenas, bom, de toda a América. Mas falando daquilo que é hoje o Brasil, ele não podia adivinhar. Mas os números são, eu diria, só comparáveis ao Holocausto. Porque a devastação destas pessoas. Nós temos uma ideia aqui no Brasil, há estimativas de que haveria entre 3 milhões e 9 milhões de indígenas, e isso, obviamente, eles eram 100% da população, e hoje nós temos, acho que 1.600.000 indígenas, o que é 0,8%, mais ou menos, da população brasileira. Havia aqui cerca de 1.000 línguas indígenas. Hoje nós temos 160 línguas indígenas. Então, realmente houve uma depopulação extremamente grave, né? A maioria houve muitas mortes violentas, como não podia deixar de ser. Os indígenas, obviamente, resistiram à invasão. Houve muitos combates e muitas mortes violentas, de lado a lado, também há que dizer, mas a grande mortandade dos indígenas foi por via das doenças que os europeus, sem saber que as traziam para este território, doenças a que os indígenas não eram imunes. Até os dias de hoje, as doenças trazidas pelos europeus às quais os indígenas sucumbiram. O próprio Davi Copenaua descreve, xamã e liderança do povo Yanomami, descreve como no século XX a família dele inteira foi dizimada ainda pelas epidemias, pelo sarampo trazido. Ou seja, são histórias que estão no século XVI, que nós vemos no século XVI, mas que elas vêm se repetindo. E houve resistência indígena, sim. Houve uma resistência indígena. A história da resistência indígena no século XVI, por exemplo, ainda está para ser escrita. Ela pode ser escrita com uma leitura atualizada dos relatos, não só dos relatos portugueses, mas dos relatos escritos no século XVI sobre o Brasil, em que sobressaem essas lideranças com nome, com atitudes, com alianças políticas, né? Com uma resistência inteligente também, de se aliar, por exemplo, com os portugueses contra algumas nações, ou se aliar com os franceses, né? Quer dizer, toda a história da resistência indígena ainda precisa ser escrita. Mas há uma coisa que aqui nós vamos ter que prestar atenção. Neste primeiro episódio desta série do Visita Guiada em Terras do Brasil, é obrigatório ouvirmos Ailton Krenak. No começo do século XX ainda tinha alguma floresta no Rio Doce, assim como tinha algumas tribos ainda se movimentando naquela paisagem que podia esconder essas pessoas, podia abrigar, esconder. Hoje a gente não tem mais uma vegetação típica dali do Médio Rio Doce, a não ser aquela resta de floresta do parque, né, o Parque Estadual do Rio Doce. Então essa região
do Rio Doce, onde esse povo estava localizado na época dessas imagens aqui, ele sempre sofreu invasão em busca de madeira, pedras preciosas, minério, terra, né? Foi quando essa região foi integrada na coisa do mercado de terra também no Brasil. Já foi no século XX. Então, essa praga da ideologia colonial, ela tem sobrevivido de uma maneira impressionante. A gente tem que questionar ela, pôr ela em questão e perguntar a serviço de quem que nós continuamos a perpetuar práticas coloniais ou colonizadoras de relação. Ailton Krenak foi o rosto do movimento de indígenas que conseguiu inscrever na Constituição de 1988 da Federação do Brasil os direitos do indígena, o chamado dossiê indígena. O discurso que Ailton Krenak, o rosto desse movimento, e entretanto um autor consagrado, o discurso que ele fez é um discurso histórico, não só no Brasil, mas a uma escala global. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.